Neste vídeo, a gente vai voltar ao exemplo das partidas e a gente vai usar tudo que a gente aprendeu de reatividade e validação para melhorar o script que a gente fez aqui nesse exemplo. Se você ainda não viu o vídeo do exemplo das partidas, ou se faz muito tempo que você viu, eu recomendo voltar lá, assistir de novo e depois assistir esse vídeo aqui na sequência. Muito bem, então relembrando essa aplicação aqui, a gente tem um app que usa uma base de dados de partidas do Campeonato Brasileiro de Futebol. Ele lista as temporadas existentes nessa base de dados. Dada a temporada, a gente escolhe os times que jogaram o campeonato nessa temporada. E, dado o time, a gente pega os 5 últimos jogos desse time e conta quantas vezes ele venceu nesses últimos 5 jogos. Então, se eu mudo aqui o time, eu mudo aqui os jogos. Se eu mudo a temporada, eu mudo eventualmente o time e também os jogos. Muito bem, vamos ver como que a gente construiu isso aqui no script. A UI é simples, é um Fluid Page com sidebar layout. Então, eu nem vou passar aqui pela UI. Mas o servidor ele tem várias coisas que a gente já aprendeu como fazer melhor. Então, uma delas é a construção aqui dos nossos select inputs. A parte de validação, que a gente viu que a gente não precisa mais agora de fazer if else. Existem ferramentas do próprio Shine mais adequadas para isso. E depois eu vou mostrar também uma outra maneira de usar valores reativos a partir da função reactiveVal, que é criar gatilhos de reatividade dentro aqui do servidor. Então, vamos lá. Primeiro, a gente construiu o select input com render we. Então aqui eu fiz um we output, render we e fiz o meu select input aqui dentro porque eu quis impor o desafio de que os dados só estivessem dentro do servidor. Não tem nenhum problema com essa solução funciona. Não, a gente poderia deixar desse jeito e mudar a sua parte de validação aqui do if else. Mas e acho que isso é algo talvez mais pessoal do que uma boa prática, tá? Eu gosto de evitar ao máximo ter mais outputs, mais funções observadoras no meu aplicativo, porque quanto mais função observadora, mais complexa fica, mais complexo fica o diagrama de reatividade. Então, quando eu tenho que fazer inputs dentro do server, eu prefiro construir o input em si no próprio, na própria UI. E como eu não tenho esse objeto temporadas aqui dentro, eu vou fazer carregando 3 pontinhos. E aqui eu coloco um vazio. E esse vazio aqui, ele é importante porque ele entra naquela lista de valores que não são válidos segundo a função hack, né? Que por trás está fazendo o teste com a struth. Então, a string vazia entra aqui nessa listinha de valores não válidos. É por isso que eu coloco uma string vazia aqui, porque eu quero que, enquanto estiver carregando, ele retorne um valor não válido de fato para ele barrar ou ser barrado na validação. Então aqui vou colocar uma vírgula, aqui eu posso tirar esse select input, e aqui no server eu não vou mais precisar desse render UI, eu vou tirar esse temporadas daqui, porque ele não depende de um valor reativo. E aqui eu faço o nosso update select input, input ID temporada e choices temporadas, que é esse objeto aqui.
Então eu posso tirar isso daqui e rodar aqui e continua funcionando igual. Tá? Muito bem. O mesmo argumento não vale exatamente para o select do time, porque como o select input do time depende de um valor reativo, eu não vou economizar uma função observadora construindo esse select input lá na UI. Porque aqui eu vou precisar de uma função observe para colocar a função update dentro. Mas eu, mesmo assim, prefiro construir o select input na UI justamente por estar dentro da UI, por construir a UI na UI. E aí eu só atualizo os valores dentro do server. Então aqui eu vou também colocar o select input do time. Aqui eu vou fazer o esqueminha carregando 3 pontinhos e a string vazia para ser barrado na validação. Vou tirar esse UI output daqui. E como que fica agora esse render UI? Eu vou precisar de um observe para colocar essa parte aqui do código, né? Porque depende de um valor reativo. E aqui dentro também do observe, um update select input, input id time, choices, times, que é esse objeto aqui. E aí eu posso tirar esse render UI. No entanto, aqui a gente tem uma validação, né? Eu não quero rodar esse código se o input temporada for nulo, se não existir nada nele ainda. No fundo, ele vai existir alguma coisa, porque já existe input temporada, só que ele vai ser uma string vazia. E o que eu quero fazer aqui agora é um hack que testa nulo, mas também testa string vazia. E eu só quero rodar esse código se o input temporada for válido, ou seja, não for nada dessas coisas aqui. Então, esse hack input temporada substitui esse if else que valida se o input temporada existe ou não. Eu posso tirar agora isso daqui e aqui continua funcionando. Vamos fazer um syslip aqui dentro desse observe. Aliás, vamos fazer um print primeiro. Rodei aqui para ver quantas vezes ele passa por esse observe. Então, vou rodar o app. Abriu tudo aqui. Ele passa uma vez. Vejam. Aqui está o run app. Ele passa uma vez. Se eu tiro esse hack, ele vai passar 2 vezes. Porque a primeira vez é quando o input temporada é vazio. E a segunda vez é quando o input temporada já tem algum valor válido. Então, o hack faz com que esse código aqui seja rodado só uma vez. E aí agora sim, vamos fazer um syslip aqui de 2 segundos. Vou tirar aqui o hack por enquanto. Então, a primeira vez que ele roda, fica vazio porque não tem nenhuma opção mesmo. Depois aparece o time. Então, a primeira vez que ele roda aqui, com input temporada igual a string vazia, esse filtro retorna uma tabela vazia, esse time vai ficar vazio. Eu estou colocando uma coisa vazia aqui no meu select input, e aí fica sem opções aqui. Aí na segunda vez o input temporada vai ter algum valor, não vai ser mais a string vazia. E isso aqui vai gerar um vetor de times e ele atualiza o meu select input. Então eu não quero que rode a primeira vez, porque na primeira vez não vai ter nada de fato para ele gerar com esse código. Então aqui eu validei essa parte do meu aplicativo. Agora vejam que eu também faço essa mesma validação aqui no restante do meu app. Então eu posso fazer a mesma coisa
e trocar o if else pelo REC. Então aqui input time, REC input time, porque é essa validação que eu faço aqui. Posso tirar o if else, né? Então eu quero que ele rode esse código aqui do if. Somente se isso aqui for válido. Depois, REC dados time. Mesma coisa. E REC dados time aqui de novo. E aí eu só quero que ele rode esse código todo aqui do if. Se dados time for válido. Vamos testar. Rodar o app, ele roda tudo. Tá? Então, a validação está fazendo com que isso aqui seja gerado só quando o input time existir. Eu não preciso fazer validação aqui dentro no input temporada, porque o input time só vai existir quando o input temporada já existir. Então, validar pelo input time é suficiente. Eu não preciso validar também pelo input temporada, porque o time ele garante que a temporada existe. Então, o time existir garante que o temporada também existe. Tem uma coisa legal da função REC, é que ela propaga a mensagem de erro silenciosa que ela devolve quando isso aqui não é válido para tudo que depender da expressão reativa onde a função REC está. Então, se você usa a função REC dentro de uma expressão reativa, tudo que depender dessa expressão reativa vai receber a mensagem de erro também quando essa função REC é utilizada dentro do React, tá? Muito bem, o que isso significa? Significa que eu não preciso colocar o REC aqui nem aqui, porque quando bater na validação aqui, ela vai propagar essa validação para o output tabela e para o output texto. Vamos testar. Então, tirei os RECs, veja que funcionou aqui. E a gente vai conseguir verificar que, de fato, não precisa, colocando o syslip e olhando tanto a tabela quanto aqui o texto. Vamos ver. Eu vou colocar aqui na tabela um syslip de 2 segundos. E vou tirar esse REC aqui para ver o que acontece. Então vejam que ele gera uma tabela vazia e um input e um texto aqui com o input time entre chaves, que é o que sai aqui do glue quando esse input time não tem nada, né? Não tem nenhum valor, ele é nulo. Então veja que se demorasse para rodar, a pessoa que está usando o app ia ver esses resultados meio quebrados e vejam que ele roda 2 vezes, porque não tem validação aqui. Então ele tenta rodar o dados time com input time vazio, e aí vai retornar uma tabela vazia, e, e aqui o input time também está vazio, por isso que o texto aqui fica estranho. E depois, quando o input time existe, ele consegue gerar o dados time, aí ele vai conseguir gerar a tabela e vai conseguir gerar o texto também. Agora, se eu coloco o REC aqui no dados time, enquanto o input time estiver vazio, ele vai propagar o erro para o dados time. Então, quando ele tentar usar dados time aqui, ele vai receber o erro e aqui também. E aí, fazendo isso, veja que não aparece nada aqui até que o input time de fato exista. Então, é como se estivesse carregando o app e não aparece a tabela quebrada e o texto quebrado. Então, apenas colocando aqui o REC, eu faço a validação também no tabela e também no texto.
Se você, se isso não estiver claro para você, a parte da propagação, não tem problema nenhum você deixar o REC aqui e aqui também, tá? Não tem problema nenhum. Você pode deixar o REC aqui no texto, aqui na tabela, para garantir a validação, tá? Mas a gente viu aqui nesse exemplo que não precisa. A gente pode fazer a validação só aqui no dados time. O último ponto que eu quero mostrar aqui nesse exemplo, e isso aqui é algo. Deixa eu rodar o app de novo. É algo um pouco complexo até de detectar quando a gente tem esse tipo de estrutura de filtros aqui. Não é sempre para acontecer, vai depender do caso, dos valores aqui desses filtros, mas é um problema de validação também, só que ele é um pouquinho mais chato, um pouquinho mais complicado de resolver. Vejam que eu posso mudar a temporada e eu posso mudar o time. Quando eu mudo a temporada, o que acontece? Eu estou mudando o valor de input temporada, mais aqui em cima, estou mudando o valor de input temporada. Mudar o valor de input temporada faz com que tudo que depende do input temporada rode de novo. Então ele vai rodar esse observe e vai rodar o dados time. Tá? E aí o resto aqui depende do dados time. Muito bem. Acontece que se eu mudo o input temporada, né, ele vai, por disparar a reatividade aqui e aqui, ele vai rodar tanto o update que vai atualizar esses times, quanto aqui a tabela e o gráfico, porque dependem do dados time, que também depende do input temporada. Só que, e aí tudo bem, né? Porque se eu mudo a temporada, de fato, eu quero mudar os valores aqui, vai mudar os jogos, com certeza, né? Então ele tem que rodar isso aqui mesmo. Só que tem um problema que se eu tô aqui em 2003 e eu escolho o Atlético Paranaense, quando eu mudo para 2004, como o Atlético Paranaense está em 2004 e ele continua sendo o primeiro time, eu não mudo o input time. E aí, se a gente olhar aqui, eu vou fazer só na tabela porque o texto vai ser igual. Vou fazer um print aqui. Rodei. Só para a gente ver quantas vezes isso aqui está rodando. E eu vou fazer. Né, tá certo, vou fazer aqui mesmo. Então, vou rodar. E aí vejam que ele passa por isso aqui duas vezes, porque na primeira ele para na validação aqui e na segunda ele roda. Muito bem. Isso no momento inicial. No momento inicial não tem problema. Agora, eu tô com o Atlético Paranaense aqui e vou mudar a temporada 2003 para 2004. Ele roda mais uma vez, tá correto. Agora, se eu tiver com um outro time aqui, eu vou colocar o Atlético Mineiro, ele vai rodar mais uma vez, tá correto. Agora, se eu mudo de 2004 para 2003 de volta, ele roda duas vezes. Então, tinha rodado 4 vezes até então, e agora ele rodou mais duas vezes. Por que ele roda duas vezes? Então, ele gerou essa tabela aqui duas vezes. Por quê? Porque quando eu mudo a temporada, ele roda o dados time e roda a tabela. Essa é uma vez. Só que ele também roda esse observe para atualizar os times. E nesse caso específico em que eu estava no no Atlético Mineiro em 2004 e mudei aqui para 2003, ele faz o select de time passar do Atlético Mineiro para o Atlético Paranaense. Então também gera uma mudança no input time. E como o input time muda, gera de novo reatividade aqui. Ele vai rodar dados time de novo, ou seja, vai rodar a tabela de novo e o texto de novo. Então, quando eu estou nesse caso em que eu tenho um time aqui, só que quando eu mudo o filtro de cima, o time aqui muda, né, eu mudo a temporada e o time, ele roda duas vezes, tá? Geram-se dois fluxos de reatividade e a tabela é gerada duas vezes. Em vez de colocar rodar aqui,
Vamos colocar um sys sleep 2 segundos. Então, ele vai demorar aqui um tempinho para rodar. Aí roda tudo. Aí agora eu vou mudar o time. Então vai rodar uma vez, 2 segundos. Agora eu vou mudar a temporada, que vai fazer mudar o time também. Então ele vai rodar uma vez para a temporada. Então veja que aqui vai continuar o Atlético Mineiro. E depois roda uma segunda vez para o Atlético Paranaense. E aí, isso aqui é uma coisa ruim. Porque se de fato demora um pouco para rodar, volta nesse caso com o Sleep, na tela vai acontecer esse comportamento. De a pessoa vai ver uma tabela, por alguns segundos, uma tabela errada e depois vai rodar de novo e vai aparecer uma tabela certa. Então, é um problema de UX que a gente criou aqui na tela, de experiência do usuário, e a gente precisa arrumar isso daqui. E aí, para arrumar isso, a gente vai ter que usar um pouquinho de lógica reativa, só que esse um pouquinho, ele é meio complexo, tá? Então, é uma lógica meio complexa de reatividade. Por quê? O que a gente tem que fazer aqui para arrumar esse problema? O problema tá nisso, né? Se eu mudo o time, eu quero que gere reatividade. Beleza. Se eu mudo a temporada, eu quero que gere reatividade também, porque eu quero mostrar os jogos da nova temporada. Só que se eu mudo a temporada aqui e o time também muda aqui, eu não quero que a reatividade seja disparada 2 vezes. Né? Eu quero que seja disparada uma vez só. Tá bom? Então é isso que a gente tem que tentar travar no nosso código dentro do server. Muito bem, então vamos tentar desvendar essa lógica. Se eu mudo o time, com certeza a tabela e o texto tem que mudar. Isso eu não tenho que pensar. Então, o dados time tem que depender do input time, com certeza. Se eu mudei o time, eu vou mudar a tabela e vou mudar o texto. Ou seja, vou atualizar o dados time aqui. Se eu alterei a temporada e o time não muda, eu quero disparar a reatividade aqui também. Porque se eu não mudei o time, mas mudei a temporada, eu tenho que atualizar a tabela e tenho que atualizar o texto, ou seja, eu tenho que atualizar o dados time. Agora, se eu mudei a temporada e mudei o time, essa mudança da temporada eu não quero que seja disparada a reatividade aqui. Porque se eu mudei a temporada e o time, a mudança no time vai disparar a reatividade aqui. Eu não preciso que a mudança na temporada dispare a reatividade. E ela nem deve disparar mesmo, porque ela vai disparar a reatividade para o time antigo. E se mudou o time, eu quero que gere a tabela e o texto para o time novo. Tá? Então, se eu mudei o time, ok, dispara a reatividade. Se eu mudei só a temporada e não mudei o time, dispara a reatividade. Se eu mudei temporada e time, tem que disparar a reatividade só do time. Tá? Como que a gente vai fazer isso? Primeiro, a gente vai cancelar o disparo de reatividade da temporada aqui dentro do dados time. Para fazer isso, eu vou criar um objeto chamado temporada aqui. E aí eu vou usar uma função chamada isolate, que ela serve para falar, olha, você vai utilizar o valor de input temporada, mas dentro desse reactive aqui, se o input temporada mudar, você não vai disparar a reatividade. Então, eu isolei a temporada da reatividade desse reactive aqui. Tá? Então, esse é o primeiro passo. Agora, vamos ver. Vou tirar o syslip, porque por enquanto a gente não precisa ver devagar. Então, veja, aparece aqui, está funcionando a princípio, né? Se eu mudo o time, atualiza. Se eu mudo a temporada e o time, atualiza. Mas se eu mudo só a temporada e não mudo o time, não atualiza. Então, isso aqui está errado ainda, tá? Então, a gente fez só parte da solução. Agora, vem a parte um pouco mais complexa, que é, eu preciso disparar a reatividade aqui quando eu mudo
a temporada e o time não muda. Tá? Se eu altero a temporada, esse código aqui roda. Sempre, 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 porque se eu alterar a temporada, vai disparar a reatividade por conta desse input temporada aqui dentro. Então, o observe, o update select input, ele sempre roda quando eu mudo a temporada. Só que pode ser que ele altere o valor de time que está selecionado aqui ou não. Né? Pode ser que altere ou não. Muito bem. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Eu vou criar um gatilho que vai ser um valor reativo. Aqui o reactive vol. Esse gatilho vai começar com um zero, um valor zero. E aí o que eu vou fazer? Eu vou disparar. Esse aqui é um valor reativo que eu estou criando, né? Então, esse valor reativo, sempre que ele for alterado, vai disparar a reatividade onde eu utilizar esse valor reativo. E eu vou utilizar esse valor reativo aqui no dados time. Eu vou simplesmente colocar gatilho, abre e fecha parênteses. O que é isso daqui? Eu estou utilizando esse valor aqui dentro, o valor de gatilho. Quando isso aqui roda, isso aqui é como se devolvesse zero. Isso aqui não está sendo atribuído a nada, ele só está disparando esse gatilho aqui quando o valor desse gatilho mudar. Então, eu estou fazendo esse dados time ser reativo a mudanças de valores desse gatilho. Sempre que o valor de gatilho mudar, esse código aqui vai rodar de novo. Tá? E aí, quando que eu vou disparar esse gatilho? Quando que isso aqui vai... Quando que eu quero que rode isso daqui? Quando eu mudar o input temporada e o input time não mudar. Como que eu testo isso? Sempre que eu mudo o input temporada, isso aqui vai rodar. Né? A gente falou agora há pouco. Bom, quando isso aqui rodar, eu vou fazer um teste. Se o input time for igual ao times 1, então times 1, eu mudei o valor de temporada. Né? Isso aqui vai rodar. Então isso aqui rodou. E aí eu gerei o vetor de times da nova temporada. Né? Isso aqui vai ser, nesse momento, o valor, os times da nova temporada que eu escolhi. Se o primeiro time, que é o que fica selecionado por padrão lá no Select Input, for igual ao que já está selecionado, ou seja, quando eu mudei de 2003 para 2004, se o primeiro time da temporada de 2004 for o time que já está selecionado, eu vou disparar o gatilho, que esse é o caso em que eu mudo a temporada, mas o time não muda. E aí eu vou fazer gatilho, gatilho, mais um. Ou, até para ficar mais... se você quiser, para ficar mais simples, você pode fazer um run if aqui. Você vai sortear um número para alterar o gatilho. Lógico, existe a probabilidade ínfima de sortear o mesmo número e não mudar o gatilho, né? Por isso que eu gosto de fazer gatilho igual gatilho mais um, que eu pego o valor que tinha aqui, que no começo vai ser zero, e coloco mais um. Então, vai ser, com certeza sempre vai aumentar. Né? Então, eu vou fazer gatilho igual gatilho mais um, e aí o gatilho vai passar a ser 1, depois 2, depois 3, depois 4. Toda vez que ele disparar o gatilho aqui, eu estou aumentando o gatilho. Então, o valor do gatilho. Então, isso aqui eu estou disparando o gatilho, eu estou mudando o valor do gatilho. E aí, sempre que eu mudar o valor do gatilho, onde depende de gatilho, que é aqui, vai mudar, vai rodar de novo. Né? Só que aqui, como eu estou usando o valor de gatilho aqui, eu não posso criar um ciclo vicioso dele alterar o valor dele e por ele depender desse valor aqui também, né? Aqui ele depende de gatilho, então mudar o gatilho aqui faria isso aqui rodar de novo, aí ficaria num loop infinito. Eu preciso fazer esse observe ser um observe event para só olhar mudanças no temporada. Então esse código aqui ele só vai olhar para o input temporada. Então, só vai rodar esse código de novo quando o input temporada mudar. Então, eu posso usar o gatilho à vontade aqui, posso usar o input time à vontade aqui, que essas coisas não vão disparar reatividade aqui dentro. Só vai disparar reatividade quando o input temporada mudar. Quando o input temporada mudar, ele vai rodar todo esse código. Se o time mudou, o gatilho não vai ser disparado. Esse código aqui não roda, porque o input atual vai ser diferente do novo time, ou seja, o primeiro time lá de 2003 vai ser diferente do
1º de 2004, se eu mudei de 2003 para 2004. Então, esse código não vai mudar. Ele vai atualizar os times, o input time vai mudar e ele vai rodar isso daqui. Se for igual, se eu mudei de 2003 para 2004, continuou o Atlético Paranaense lá, não mudou o time de um ano para o outro, ele vai rodar isso daqui. Vai rodar o update select put normal, só que aí vai mudar a lista de times, mas o primeiro que está selecionado não muda. E ele vai disparar o gatilho, ou seja, ele vai alterar o valor do gatilho. Né? O gatilho que antes era 0 vai virar 0 mais 1. E aí vai disparar a reatividade em onde depende de gatilho, que é aqui. E aí ele vai rodar o dados time. Tá? Então, se eu mudar o time, ele roda isso daqui. Né? Se eu mudar só o time, se eu vier aqui e mudar só o time, ele vai rodar isso daqui, vai atualizar dados time, vai atualizar a tabela e o texto. Se eu mudar a temporada, aí tem dois casos que podem acontecer. Se o time não mudar, que é esse caso aqui, o time não muda, ele vai rodar esse Observe Event, que é o que depende de temporada. Se o time não mudar, ele vai disparar o gatilho, que é o time anterior vai ser igual ao time novo. Então, ele vai disparar o gatilho, vai atualizar a lista de times, só que o input time não muda. Mas como ele atualizou o gatilho, ele vai rodar isso daqui. E aí vai atualizar dados time, vai atualizar a tabela, vai atualizar o texto. Se eu mudei o input temporada e o time mudou, por exemplo, nesse caso aqui, ó, era Atlético Paranaense, fui para 2004, mudou o time. Então ele vai rodar esse código aqui, vai atualizar a lista de times. O input time não é igual, o input time que estava lá, que era Atlético Mineiro, não vai ser igual ao primeiro de 2004, Atlético Paranaense, então isso aqui não vai rodar. Isso daqui não vai rodar. Então o gatilho não vai ser disparado nesse caso, mas o input time vai mudar, porque era Atlético Mineiro, virou Atlético Paranaense, e aí como o input time muda, ele vai rodar isso daqui, e aí vai atualizar a tabela, vai atualizar o texto, tá? Então, esse mecanismo aqui do gatilho, com esse mecanismo do gatilho, a gente garante que a tabela e o texto sempre vão ser atualizados quando eu mudo o input time ou quando eu mudo a temporada, e elas só vão rodar uma vez. Né? Não vou rodar mais duas vezes, igual estava acontecendo antes. Vamos testar. Então, mudei aqui, aparece aqui a tabela, aparece o texto. Vou mudar a temporada, não vai mudar o time, ele atualiza aqui. Vou mudar o time, ele atualiza aqui. Vou mudar a temporada, que vai fazer a mudança no time, ele atualiza aqui. Aqui a gente não consegue ver se está rodando duas vezes, então vou colocar um syslip aqui na tabela. Syslip. Coloquei um segundo só. Aí agora vamos para o caso, né, que dá problema, que é vou mudar o time, ele vai atualizar a tabela uma vez, beleza. Aí eu vou mudar o ano, a temporada, e que vai ocasionar uma mudança no time também. E aí ele roda uma vez só. Tá? Então a gente consertou aqui aquele problema de reatividade. E é um problema que assim, ele parece meio específico, mas é meio comum a gente fazer filtros hierárquicos dessa maneira, né? Tem um filtro que depende do outro. E se você tem esse tipo de comportamento, que é você muda o filtro em cima e ele pode mudar o valor do de baixo, você vai cair nesse problema e você vai precisar do gatilho para consertar. Tá? Então, esse é um exemplo mais complexo de reatividade. Na maior parte das vezes, quando os outputs não demoram para rodar, não é um grande problema se o seu app tiver essa fuguinha de reatividade aqui, né? Esse problema de reatividade. Então, passa batido, tá? Não vou falar que você não deveria arrumar, porque eu acho que é importante, mas se você não arrumar, não vai ser um grande problema. E a lógica por trás é um pouco complexa. Então, acho que é o exemplo aqui mais que a gente viu no curso, que depende mais da gente pensar abstratamente em reatividade. Mas eu acho que é um exemplo importante, por isso que eu resolvi passar ele aqui. E se você entendeu, eu acho que você já está
num nível de reatividade muito bom. Você vai conseguir construir bastante comportamento complexo e arrumar bastante problema complexo nos seus aplicativos. Se você não pegou muito bem, se ficou muito abstrato, não tem tanto problema, porque isso aqui de fato já é um passo lá na frente. E eu acho que com o tempo esse tipo de coisa vai ficando mais claro. Mas você tem a vantagem de já ter visto uma vez um problema desse tipo aqui. Tá? E aí, quando você precisar arrumar, pelo menos eu espero que venha a memória desse exemplo e você vai ter isso aqui como referência para poder é, tentar arrumar o problema, ou então já vai ser um obstáculo a menos, né? Você não vai sentir medo desse problema porque você já viu ele uma vez, sabe que dá para arrumar. E assim, não é tão complexo, algumas linhas de código a mais. É só a lógica, o pensamento por trás, entender o que está acontecendo aqui, que eu acho um pouco complexo, tá bom? Então, é isso. Até o próximo vídeo.